aula ao vivo. Hoje eu vou te ensinar a fazer esse coraçãozinho perfeito, mesmo você iniciante do zero absoluto ou você que já é praticante, porque eu vou ensinar a fazer do início ao fim. Meninas, eu tô aqui, comecei assim porque eu tava no perfil errado. Eu tenho um perfil antigo, que inclusive foi por onde eu fiz as minhas primeiras vendas de crochê. E eu tô vendo, tá minha amiga online, entra minha outra amiga. Eu falei, gente, eu tô no perfil errado. Eu não vi você, Carlinha, chegou aqui, ó, Carla. Olha ela dando risada aí, gente. Gente, acho que eu tô no... Ai, que bom, agora todo mundo aqui, que coisa boa. Então, simbora, gente. E ó, o coraçãozinho, boa noite, Rose. O coraçãozinho começa com o círculo mágico e é o mesmo início que a gente vai usar lá no curso gratuito, onde eu vou te ensinar a fazer o cesto perfeito e a transformá-lo, olha, nessa bolsa linda e perfeita. Quem não garantiu a vaga gratuita, vai lá no cestosperfeitos.com.br para já garantir a vaga gratuita, viu? Então aí a gente já pratica para você já chegar lá, ó, preparadíssima. Hoje o círculo mágico eu vou fazer mais rapidinho porque eu já fiz uma live onde eu fiz somente o círculo mágico. A gente fez e refez várias vezes. Então quem tem dúvida no círculo mágico, pega aqui agora, mas assista a live também que eu fiz do círculo mágico e pratica, tá? Mesmo quem já faz, é um desafio novo, quem já faz o crochê moderno, porque é de uma forma inédita, exclusiva dos Cestos Perfeitos, e é por isso que faz tão bem pro cérebro o crochê, né? Então aí você vai lá pra prática também, tá bom? Eu fiz também uma live. Gente, eu não gosto nem de chamar de live, eu falo isso aqui, né? Porque é tão comum a gente falar live, porque é aula ao vivo aqui, de aquecimento, é o nosso intensivão para o curso gratuito. E aí eu fiz essa aula ao vivo de gráfico. Ontem nós fizemos a aula da orelhinha da coelha, e aí eu até tava mostrando na live, no perfil errado que eu tava, olha, eu fui desmanchar aqui essa ponta da orelha que nós fizemos ontem. Gente, olha só, já dá para transformar. Aí eu perguntei lá até no outro perfil, né? Parece com o que isso daqui para vocês? Vocês enxergam alguma outra coisa aqui? Porque o legal é a gente fazer essas transformações. Você vê um cesto, vê com o que ele se parece, e aí você pode transformar em outra coisa. Por exemplo, do cesto, olha só o que transformou aqui, um porta-vinho, que também pode ser uma bolsa. Gente, você sabe o que eu já coloquei aqui dentro? Flores. Coloquei um vaso de vidro, né, para colocar água, claro, e aí coloquei flores aqui, eram flores laranja também, assim, ficou a coisa mais linda. Aí tá a criatividade, né, não é inventar do zero absoluto algo que não existe. Pega algo que já existe, combina com outras coisinhas, por isso que é tão importante você se inspirar fora do crochê e pum, vai lá, pratica, 1% inspiração, 99% transpiração, suor. Olha só que coisa linda. Ilse Net, ela disse uma folha. Olha só que legal. Eu não tinha nem captado essa ideia. Olha que lindo, exatamente uma folha. Rosinete, um peixe. Eu também vi um peixe. E aí pode fazer maior, pode fazer cauda de sereia, né? Enfim, aí, minha amiga, ó, a imaginação vai longe. Aí a gente tem que ir para a prática para fazer as transformações, porque o coraçãozinho você pode usar com outras finalidades também. Você pode usar como chaveiro, você pode usar, a luz ali diminuiu um pouquinho, deixa eu ver aqui. Você pode colocar de enfeite no cestinho. Olha só, nesses dias eu vi um bolo, se eu não me engano, com todo cheio de coraçãozinho assim na ponta. Olha só, inspiração fora do crochê. Aí você pega e adapta. Faz o seu cesto assim, com essa inspiração que você viu fora. Olha só, esse cesto da coelha, que também você vai poder fazer depois de fazer seu cesto perfeito. Inclusive com as orelhas que eu ensinei na live ontem, foi inspiração de bolos de coelho.
Essa orelha eu tirei da ideia de um bolo. Aí, essa florzinha de outro bolo, isso daqui de outro bolo, e pum, surgiu o cesto da coelha com orelhas douradas. Olha só, a mesma orelha, o mesmo princípio, né? Depois ali no final mudou um pouquinho que eu fiz dos dois lados. Essa guirlanda, gente, surgiu de uma ideia também, de uma outra guirlanda era tipo de galhos. Ela era toda feita de galhos até a orelha. Falei, gente, eu tinha feito já essa guirlanda só assim e que você pode usar, né, como decoração de porta-maternidade, no quartinho de bebê, na porta, onde você quiser. Aí, ó, só soltar a imaginação, né? E aqui eu usei esse tassel, agora eu não sei se eu falei nessa live ou na outra, que eu tava lá errada agora. Esse tassel aqui, olha, é da Morino Fios, todo lindão. Olha como deu um charme na bolsa também, mas vai ter tudo lá no curso gratuito, viu? Você vai poder fazer várias adaptações. Então, deixa eu virar aqui a câmera. Quem não assistiu a live que eu já fiz de gráfico, é importante que você assista. Se você não assistiu a live que eu fiz só de fio, porque um dos maiores erros, né? Assim, erros... Na verdade, o que me impedia, né, de fazer o cesto perfeito como eu sonhava, era saber para que serve cada fio. Era não me ter relacionado com eles, com agulha. Então, assista também live de fios. Live não aula, foi um aulão de fios. Às vezes você faz uma bolsa, ela fica pesada. Por que ela ficou pesada? Né? Foi devido ao fio, agulha. Por que meu ponto ficou assim? Por que meu cesto ficou torto? Por que tá mole? Ó, a agulha. Então lá tem tudo explicadinho, tá? Inclusive, gente, esse fio aqui que eu tô usando, o que vocês acham dele vendo assim? Acha que ele é bonito? Gostoso? Olha só, vou esticar para vocês verem melhor. Olha só. E aí, o que vocês acham dele? Gosta de fio assim? E a cor, gostou também? Pois é, esse fio é de uma marca que antes de eu me relacionar com os fios, eu dizia odiar. Porque eu via todo mundo falando que eu odeio a marca, que eu odeio a tal marca, que tal marca é ruim, não sei o quê. E eu fui na onda, né? E o que eu sempre prego aqui, reclamar não adianta. Foco na solução no fio, não é o fio que é ruim, não é a marca que é ruim, porque ela é reciclada, né? A maioria acaba sendo fio reciclado, que nem esse daqui, e numa marca reciclada tem fios de todos os tipos. O que acontece é que tem fios que são melhores para um tipo de peça. Por exemplo, esse fio aqui, olha, é de lycra, ele é super largo, tem mais de 4 centímetros e foi ótimo para o cesto ficar firme, estruturado, pesado. Já esse outro aqui, fio mais fino, eu não ia conseguir esse mesmo resultado porque, assim, simplesmente, né? Eu consigo com ajustes, passar fio conduzido. Tem pessoas que gostam de usar 2 fios, eu não curto muito fazer com 2 fios, não. Para as minhas alunas, eu ensino lá no módulo de troca de cores e fio conduzido a passar um fio por dentro, assim, que fica estruturadinho. Inclusive, nessa bolsa vai ter um detalhe que a gente vai ver também. Então, quando você acerta na escolha do fio para peça, aí a chance de ficar como você quer é muito maior, usando o método Cestos Perfeitos e continuar na prática, né? Porque é fazer e refazer, conhecer a tensão do seu ponto. Igual esse daqui, olha, eu usei um fio mais fino. Esse daqui é a técnica de nooking. As alunas têm o curso completo de Páscoa lá, gratuito também de bônus. E o de Natal também, né? Mas Natal passou, já fica pro ano que vem, já tem o de Páscoa lá. E aí, então, outro detalhe, né? Além de cada malha ser de um jeito, e já uma marca, ela trabalha com vários tipos de fios, fio fino, fio largo, fio mais seco. Não é que o fio seco é ruim, tem pessoas que gostam, outras pessoas já não gostam tanto, por isso é importante você se relacionar para saber qual você gosta. Talvez a pessoa vai falar assim, eu odeio Euroroma. Peraí, mas tem pessoas que amam Euroroma, e foi o que aconteceu com essa marca comigo. Era JV Fios. Eu falava que eu odiava, e quando eu encontrei uma pessoa que falou que eu odiava também, aí que eu odiei mais ainda. Eu falei, é isso? E que não sei o quê, e acabei com a marca, pererê. Aí eu vi uma pessoa falando que amava, era a melhor marca, que ela mais gostava. Eu falei, gente,
não é possível, eu não sou o problema, não. Não tenho dedo podre para fio, não. E aí eu voltei na loja e abri, né? Sentei no chão, saí com os dedos tudo preto lá, analisando fio a fio. E eu vi que uma determinada marca, ela tem vários tipos de fios. E não que sejam fios ruins ou fios bons. Pode ser ruim ou bom para você, entre aspas, né? Ruim entre aspas e bom entre aspas, mas é que você goste ou não. Mas o fato é que cada fio é ideal para cada tipo de peça. Peças mais firmes, estruturadas, eu prefiro trabalhar com fios mais largos. Dá para usar fio mais fino, fazendo ajuste de agulha, mas eu já prefiro planejar e comprar o fio ideal para aquele tipo de peça que eu vou fazer. Eu vou fazer uma bolsa, eu prefiro fios mais leves. Por que também eu falo fios mais leves, né? Mas aí tem as suas exceções. Porque é o seguinte, se eu falar só fio fino, tem fio fino de 2 centímetros que é mega pesado. Por quê? O peso dele por metro quadrado, imagina um metro quadrado de uma malha, o metro quadrado de outra malha. Um é mais pesado do que o outro. Imagina 2 pães, um pão francês do mesmo tamanho que o outro pão caseiro. Imaginou? Do mesmo tamanho, mesmo formato. A massa do caseiro, aí vai depender da massa também. A massa do caseiro, ele costuma ser mais pesada, né? Não é aquela massa, não é aquela coisa leve do pão francês. Então, olha, os 2 são pães do mesmo tamanho, porém com ingredientes diferentes. Um vai pesar mais do que o outro. O fio, a mesma coisa, o fio de malha. Os 2 são malha, os 2, né, são ali tecidos, mas cada um tem uma composição. A composição de a gramatura ali naquele metro quadrado, pesa mais do que o outro. Por isso que mesmo ele cortado mais fino, vai pesar. E isso não é ruim, então você pode usar esse fio para outra peça mais estruturada que você precisa. Por isso que tem gente que usa fio de lycra e fala que não gosta para fazer cesto, mas talvez use uma lycra fina e leve. E tem lycra que é larga e super leve. Então, por isso que é importante analisar o que você precisa, planejar qual peça você vai fazer, para saber qual fio você vai usar dos que você tem, se você vai fazer ajuste, troca de agulha, passar fio conduzido, usar 2 fios ou não, ou qual fio você vai comprar já para aquela peça. Entende? Então, e foco na solução sempre. Por exemplo, tenho esse fio aqui. Aí quem olha vai falar, nossa, que maravilhoso, né? Nossa, esse fio da Kelly, eu não tenho um fio assim. Sabe aquela história da grama do vizinho? Parece que é mais verde, né? Sempre é mais verde. Na verdade, só parece, né? Porque não é não, minha amiga. Esse fio aqui, você vê, ele estica, ele é gostoso. Fio me dá água na boca, você acredita? Vocês também sentem isso? Me dá água na boca, ainda mais rosa, assim, parece que é chiclete, né? Dá uma coisa. E aí, só que ele é áspero. Parece que, vai passando uma lixa, assim, na minha mão. Agora, eu posso corrigir isso focando na solução de 2 formas. Quando eu estico esse fio aqui desse jeito, olha, passando o polegar aqui por dentro, ele já se transforma. Ele que era um fio seco, e aí ele não tá legal a dobra dele, ele tá largo, e principalmente quando eu vou fazer uma peça mais delicada, eu gosto de fios mais finos, então eu vou fazer um coraçãozinho, se eu deixo o fio de qualquer jeito, ele também pode ficar com a aparência assim, de uma forma que não me satisfaça. O trabalho é manual, é artesanal. Então o fio, existe cuidado também. Eu estava vendo um dia no YouTube, né, o pessoal que faz bolsa de couro artesanalmente. Nossa, que cuidado, gente. Que tratamento do couro que tem antes, né, de fazer a peça. Então a malha também é um fio residual, para quem não sabe, né, a sobra né, das roupas, das indústrias têxteis. E aí, então, a gente tem que cuidar do fio antes, a gente, com carinho,
sendo grata por ele, em vez de reclamar que não vai melhorar. Ou então você coloca até no amaciante, também muda a aparência do fio, viu? Isso daí também ajuda, dependendo da urgência que você tem do fio. Então você pode pegar assim também, olha, se você não colocar no amaciante para lavar, tem um post aqui que eu já fiz também, falando como que eu fiz para colocar no amaciante. Estica assim, olha, e o fio, ele já vai melhorar bastante a aparência dele. Então, sempre quando for reclamar de um fio, vamos focar na solução. Talvez você deixe ele paradinho, use ele para outra coisa, e aí num outro momento, eu tenho certeza que ele vai ser muito útil também, viu? Marilda, gostaria da aula do Mickey, vocês gostaram? Deixa eu pegar aqui. Pois é, então se cadastra lá no curso gratuito Cestos Perfeitos. Por quê? Como a gente vai fazer já o cesto redondo no curso gratuito e vai transformar numa bolsa, é o mesmo princípio lógico. Então lá vai ter tudo para você fazer o cesto perfeito. Aí durante a semana do curso gratuito, que vai ter complemento de aula ao vivo para tirar dúvida e mostrar mais detalhes, aí eu conto como que foi essa transformação para você, ó, fazer até outros formatos. Isso aqui, ó, do mesmo jeito desse daqui. E inclusive, é que eu não tirei o print do ovo. Eu fiz um ovo de Páscoa também, ele aberto aqui na frente. Mesmo princípio também. Então, vai lá, tá bom? E a gente faz sim. Na próxima semana, a gente vai passando ali. É porque nesses dias é o intensivão para você chegar preparada já no curso gratuito, porque vai ser só uma semana de curso, né? Então, tem muita gente começando do zero absoluto. Me conta aqui quem tá começando do zero. Ou quem é iniciante? Iniciante zero absoluto, iniciante básico zero absoluto. Coloca 1. Quem já faz, coloca 2, que aí eu tenho noção até do nível também. E aí, você já vai chegar lá preparada. Então, já vai chegar sabendo fazer o círculo mágico, saber de gráfico, porque eu já fiz todas essas lives antes, viu? Lídia, saudade. Você não tava aí nesses dias? Beijo, vou virar aqui então, ó. Então, simbora aqui. É bom sempre você ter também um papel e caneta para você ir desenhando o seu próprio gráfico. Isso vai te ajudar a aprender mais rápido também, viu? É igual escola. Quando a gente escreve, né, a gente aprende mais. Mas aqui, olha, eu vou começar fazendo o círculo mágico, fazer mais aqui para cima para vocês verem também, tá? Lá eu ensino como eu faço direitinho, então não vou aprofundar no círculo mágico, mas vou fazer o passo a passo aqui para você ver como é o círculo mágico dos cestos perfeitos. Por quê? No método tradicional, você coloca a agulha aqui por dentro, puxa aqui para cima e fecha. Só que a grande questão disso é que esse primeiro ponto, na verdade, algumas pessoas nem chamam de ponto, porque ele fica só um risquinho aqui. Já o ponto baixo completo, que é esse próximo, olha, fica com 2 fios aqui por cima. E eu falei, não, eu quero que aqui nesse primeiro também tenha 2 fios assim, passando um ponto completo. Eu não quero meio ponto. E eu não quero desconsiderá-lo porque ele tá aqui. E ele vai me atrapalhar depois na contagem dos pontos aqui, porque aumenta de 2 em 2. Enfim, aí surgiu nos Cestos Perfeitos. Eu contei lá como que foi a evolução desse primeiro pontinho, mas vou fazer aqui para você então. Uso sempre as minhas pinças, polegar, dedo médio, indicador, estico os 2 dedinhos, passo lá para trás o fio, trazendo aqui para baixo, para frente e travo aqui. Tá muito para cima? Então eu vou tirar os comentários rapidinho, aqui deu para ver? Porque senão fica aqui nos comentários, né? Aqui tá dando para ver? Me dá o joinha aí. Travei com a pinça, passei para trás, por baixo, travei. Pronto, segurou ali. Eu vou passar a agulha por baixo do fio que está no rolo. Deixo um espaço aqui de mais ou menos um outro polegar entre eles aqui. Os meus dedos lá por trás puxam o fio que está no rolo. Aqui tá travado, tudo travado, ó. Posso até soltar aqui.
E agora eu coloco a agulha dentro do círculo mágico. Olha os dedos aqui posicionados. Você pode segurar de qualquer jeito, tá? Você pode dar voltão, pode deixar folgado. É que eu gosto de deixar firmezinho assim. Vamos lá. Esticou 2 dedinhos, puxou para trás, trouxe para frente, segurei. Passo por baixo do fio, encaixo dentro do círculo mágico, mas antes eu travo o meu fio que está no rolo lá por trás. Encaixo aqui por baixo, o meu dedo médio, olha, já entrou ali, já posicionou, puxei o fio lá por trás, não é aqui desse lado, é lá por trás, trago para dentro, estico, já fico com a agulha reta e 2 laçadas na agulha. O meu indicador passa lá por trás, olha eu já arrumando os fios, e eu vou trocar de mão aqui na pinça. Essa mão esquerda vai segurar a pinça ali para mim, vai segurar aquelas orelhinhas, porque eu vou precisar tirar essa agulha. Ela vai ter que entrar no sentido contrário. Por quê? Já está quase formado o ponto baixo. Olha os 2 fios aqui que eu preciso, só que ele tá tortinho, ele tem que virar assim, e isso daqui lá atrás vai ficar a parte de trás do ponto, aquela alcinha, só que ela não fica aberta. Você deixa torcido e trava. Passo a agulha nessa orelhinha da frente, a minha mão se virou para facilitar, e aqui eu coloco a agulha por dentro. Consigo regular até o tamanho dessas orelhinhas, que na verdade já é o ponto, olha ele ali. Estico aqui para poder ficar menor, se for preciso refaça, quanto mais você refizer, mais prática você vai pegar. E aqui eu já tenho o primeiro ponto, baixo do círculo mágico. Quem chegou agora, eu tenho já tenho outra live que eu fiz só do primeiro ponto baixo no círculo mágico dos 6 perfeitos, para você fazer também. Gente, quem aí já faz o círculo mágico e quando aprendeu foi um desafio? Troca a palavra difícil por desafio. Que tal? Vamos fazer isso? Porque, para mim, o círculo mágico tradicional foi um sacrifício para eu aprender, gente. Inclusive, quem está começando do zero, pratica bastante as correntinhas. Só que, até as correntinhas para mim foi um desafio. Eu comecei a fazer crochê com 30 e poucos anos. Eu nunca tinha pegado numa agulha antes. E o problema é quando a gente se compara com os outros, né? Agora, eu aprendi, custei para aprender a forma tradicional, que não me dava o resultado que eu precisava. Por quê? No crochê tradicional, o fio é fino, ele não fica aparecendo ali. Já no crochê moderno, olha só como ele fica aparecendo os detalhes lá no fundo. Olha como a sua estrelinha vai ficar perfeita. Tudo termina como começa, por isso é importante começar direitinho, desde o primeiro ponto. Lá no final vai influenciar e eu vou te contar tudo o que acontece na base circular lá no curso gratuito. Então, mas olha só, o importante é você não paralisar, tá bom? Não deixa de fazer seu coraçãozinho, porque você não fez o círculo mágico dos 6 perfeitos, um novo círculo mágico, tá bom? Se você preferir, faça do modo tradicional, mas vá se desafiando. Todos os dias, um novo desafio. Por isso que o crochê faz tão bem para nossa mente, para nossa saúde. Todo dia uma coisa nova. Então, olha, estiquei, pediu aí de novo, né? Mas olha, tem aprofundado detalhadamente lá na live que eu fiz só de círculo mágico, tá? Então, deixa eu esticar aqui, passo lá para trás, puxo. Passo a agulha por baixo do fio, seguro lá, entro, puxo por trás, saindo aqui em cima. Só que como no coração ele fica apertadinho esse ponto, também vou deixar apertadinho aqui. Por quê? Na base circular, os primeiros pontos do círculo mágico não podem estar apertados, tá? Olha como é bom você saber os detalhes, porque toda regra tem a sua exceção. Como eu vou fazer o coração, até rimou. Ele precisa estar mais apertadinho. Então aqui, olha, eu tiro a agulha, lá atrás você deixa torcido, aqui na frente não.
Deixa o ponto certinho. Encaixa a agulha aqui e depois lá atrás. Vou puxar porque eu quero esse ponto mais apertadinho. Então, você puxa esse fio aqui atrás. E fecho. Já tenho o primeiro ponto baixo perfeito. E aí, eu vou seguir fazendo mais 2 correntinhas. Olha só, eu tenho pontos iguaizinhos. 1, 2, 3. Que, na verdade, é a correntinha, né? Tudo o mesmo desenho, a mesma aparência. Essa daqui, essa primeira, ficou com 2 fios exatamente igual a esse outro. E não ficou com um fio só aqui. E aí, você continua fazendo o seu coração. Deixa eu pegar um desenho que eu tenho aqui do coração. Aqui, olha. O gráfico. Sempre quando você vê um gráfico assim e tem uma bola grande ou um rabiscozinho assim, olha. Opa, assim não, né? Assim é o círculo mágico. E se tiver bolinha assim, sem o círculo mágico, você começa por essas bolinhas. Se tiver só esse bolão, começa pelo bolão. Se tiver bolinha e bolão, que nem aqui, começa pelo bolão. Depois, pela bolinha. E vamos seguir nesse sentido assim. Então, aqui, olha, você passa a agulha porque por baixo do fio, porque vamos fazer 2 pontos altos. Lembrando que tem uma aula ao vivo que eu fiz aqui, tá no IGTV aqui dos Seus Perfeitos, que eu fiz só de gráfico para você entender, e eu fiz também só do círculo mágico. Então, para a gente conseguir evoluir aqui, assista depois a aula do círculo mágico também, para você já chegar no curso gratuito preparada, viu? Então, ali, 2 pontos altos, laçada na agulha, passo aqui dentro do círculo mágico, puxo para cima, tiro de 2 em 2 e faço de novo. Lá na live de gráficos, na aula ao vivo de gráfico, eu até conto para você por que tem esse risquinho aqui, como identificar no ponto, porque olha, aqui no ponto alto fica esse risquinho aqui no meio, que é exatamente esse. Se tivessem 2, seria um ponto alto duplo. Aí você dá 2 laçadas na agulha e dá 2 cortes, no ponto vão aparecer 2 cortezinhos assim, 2 riscos também no ponto. E depois, 2 meio pontos altos, laçada na agulha, puxo, sem corte. Passo tudo por dentro, olha lá, não tem corte, tá vendo? Laçada e puxo e fecho sem cortar. E agora aqui tá pedindo um ponto baixo, esse maisinho. Lá na aula de gráfico eu mostro como o ponto baixo pode ser representado também. Depois, 2 correntinhas. Então, ponto baixo e depois 2 correntinhas. E volto repetindo, mas ao contrário. Por último, aqui foi o ponto baixo. Voltando, primeiro vai ser o ponto baixo. E depois, 2 meio pontos altos, depois 2 pontos altos e volto por lá. Então, deixa eu fazer aqui. Por quê, né? Ah, que olha, por que você fez assim? Qual que é a lógica? E eu gosto sempre de explicar a lógica, gente, porque eu não quero que vocês sejam simplesmente papagaio, que vai lá e repita. Já vai ter resultado? Vai. Mas vai ter muito mais se você entende a lógica e desenvolve a técnica. Então, olha só, vamos reparar como é um coração. Mais ou menos, né? Aqui. Sabemos que começamos com o círculo mágico. Para subir, a gente começou lá com 3 correntinhas. Agora, olha só esses desenhos aqui. Percebe que esse pauzinho tá mais alto que esses outros, esses espaços? Aqui ficou mais largo, aqui ficou maior, não é? Tá mais alto. Se tá mais alto, eu pensei, gente, vamos fazer um ponto alto. Ponto alto,
meio ponto alto, porque aqui é meio alto, e depois o ponto baixo. E para dar essa pontinha, a gente sabe lá no trio seis perfeitos que a correntinha dá esse efeito, faz esse bico, né? Agora, sabendo disso, se eu quero fazer um coração maior, qual que seria a matemática? Tem aquele, por isso que crochê é matemática, mas de uma forma gostosa, né? Por exemplo, tem aqueles desafios matemáticos, né? Para você saber qual que é o resultado, não sei o que, pela lógica. Então, aqui é mais ou menos lógica também. Se aqui eu usei o ponto alto, e se eu quero fazer um coração maior, e aqui vai ficar mais alto, que ponto que eu faço aqui? Ponto alto duplo. Ó, cresci. No lugar do meio ponto alto, vai ficar o alto. Porque o ponto mais baixo que o ponto alto duplo é o ponto alto. E aqui onde é ponto baixo, fica o meio ponto alto. Agora, isso só foi possível assim, nossa, que hora foi, pum, você foi desenhando e no desenho você já acertou? Não. O desenho é só para você ter uma ideia. É 1% inspiração e 99% transpiração, como qualquer coisa. Se você quiser vender as suas peças, você vai ter que ir para a prática para ver qual estratégia funciona mais para o seu negócio. Você vai repetir o que os outros fazem simplesmente, pode não funcionar para você, pode não funcionar para o seu público. Por isso que lá o TED ensina para as alunas como escolher o público ideal, as estratégias, o mix de produto, precificação. E você vai para a prática para ver se funciona para você. E aí você vai adaptar. Então aqui, só para a gente fechar o coração, vamos voltar na receitinha tradicional. Então ali eu volto com um ponto baixo e volto com 2 meio pontos altos. Tirei ali para não ficar largo demais. 2 meio pontos altos. E 2 pontos altos. Lá na live eu dei... eu fiz uma live só de pontos altos, gente. Para você fazer tapete. Por que que a sua peça embabada? Por que que fica buraco entre os seus pontos altos? Tá tudo lá. Peraí que eu acho que eu fiz aqui, deixa eu ver. Eu fiz 2 meio pontos altos, agora 2 pontos altos. Tiro aqui e tiro aqui de novo. Se você estica muito essa laçada para fazer o ponto alto, olha, ali vai ficar buraco entre um ponto e outro. Então, deixa apertadinho aqui. Se for preciso, você puxa até o contrário para deixar aqui mais apertado. Vale também para a peça em ponto baixo. Em ponto baixo centrado, eu já dou uma esticadinha para cima. Mas aqui, olha, o meu ponto, a agulha, já está muito apertada. Então, sempre tem a sua exceção, porque você precisa conhecer o seu ponto. Não é porque eu estou falando que você tem que puxar também, que você vai puxar. Por quê? Pode ser que o seu ponto já fique com a tensão ideal. Talvez para você não tá dando essa diferença, esse espaço nas correntinhas, né? Então, ali, mais um ponto alto. E agora, finalizo com 3 correntinhas. Vou finalizar com 3 correntinhas. E, gente, antes eu fazia esse coraçãozinho com 2 correntinhas. Mas, depois eu fiz com 3 também, igual eu comecei, porque aqui eu vi que tem uma, olha só, essa laçada que abraça esse ponto alto, né? Tem 1, 2, 3, 4. Nesse outro aqui, eu também preciso de 4. Esse que tá abraçando o ponto, 1, 2, 3, 4. E esse que entrou. Alguma vez, com algum fio que eu tinha, esse lado ficou desproporcional.
Ou então foi a largura do meu ponto, ficou maior, aconteceu alguma coisa. Por isso que é importante você conhecer também para ver o que está acontecendo com o seu ponto para você fazer os devidos ajustes. Se você faz menos, se ficou maior, se faz menos correntinha. Mas aqui, olha, já ficou perfeitinho assim, subindo 3 correntinhas. E essa daqui vai ser a quarta, que vai abraçar o ponto. Então, puxa o fio que está ali no círculo mágico. Não feche de uma vez, porque senão ele vai arrebentar. Eu já arrebentei muito fio. Vocês também já levaram muito susto aí, fechando aqui o círculo mágico? E aí, na prática, eu descobri que massageando, ele cedia. Pela lógica também. Peraí, se o fio tá passando aqui por dentro, ele tá preso, para ele soltar, eu preciso de alguma forma fazer para ele ficar solto lá. E aí, massageando, se soltou. Só que não fecha completamente ainda. Coloca a agulha dentro do círculo mágico, depois de fazer as 3 correntinhas, e puxa esse fio aqui para dentro e fecha com baixíssimo. O que é o baixíssimo? É passar essa laçada direto aqui dentro dessa outra. Você não faz um ponto. E virando com jeitinho, você encaixa e já pode cortar. Trago tudo aqui para fora desse fio. E para não ficar assim, vamos jogá-lo lá para trás de novo. Então, encaixa a agulha de trás para frente, puxa ele para cá, para ele poder ficar bem escondidinho. E continua fechando o círculo mágico. Quando o círculo mágico se fechar completamente, você vai sentir, ai, como se fosse o último suspiro. Ai, foi o que aconteceu aqui agora. E aí ele fica bem firme lá atrás. Aqui você identifica, olha, esse é o que você acabou de passar para cá e esse aqui em cima é do círculo mágico. Aí você arruma o seu coraçãozinho, trabalho manual, artesanal. Então exige que você arrume com as mãos. Até depois que você faz o seu cesto, você tem que arrumar. É você que está no controle e não ele. Os pontos se inclinam para um lado ou para o outro, porque naturalmente isso acontece mesmo. Mas você está no controle, olha, você endireita. Desde a primeira carreira. Agora, é claro, não é uma máquina, né? É um trabalho manual. Então, vai acontecer do ponto se inclinar um pouquinho. Quem é destra costuma se inclinar, os pontos costumam se inclinar para a esquerda. Quem é canhota costuma ter os pontos inclinados para a direita. Lá na aula eu dou mais detalhes também. Eu fiz uma live, gente, só de ponto baixo centrado. Assista essa aula também, quem for iniciante, quem tiver dúvida, para já chegar no curso gratuito. Porque senão, se eu fosse ensinar tudo isso no curso gratuito, ia ser um curso já não de uma semana, né? Então aí assim você já vai praticando todos os dias. Eu já ensinei tudo lá para facilitar. E aqui o seu coraçãozinho já está pronto. Você pode colocar aqui no meiozinho uma pérola, se você quiser. Tem pessoas que gostam de usar o coraçãozinho mais aberto também, você pode usar. Aqui atrás tem um vídeo aqui no IGTV, que eu ensinei até outro modelinho de coração. E aí eu ensino também você colocar a argolinha, né? Se você quiser fazer de chaveiro, tem aqui no IGTV dos Cestos Perfeitos. Se você quiser, não tiver argolinha, aquele que tem só argolinha, se você não tem aquele com correntinhas, porque alguns lugares só vende argolinha, né? Tem como você deixar também, olha, usar o fio assim, deixar o fio solto aqui em cima e só prender ali na argolinha também. Você pode usar até assim, né? Então aqui atrás você já pode até prender em outra peça, tá bom? Deixa eu virar aqui. Regina, sim, é malha, de malha mesmo, de camiseta. Inclusive tem hora que a gente está crochetando com algum fio e é igualzinha a camiseta que a gente está usando ou que a gente tem em casa. Tem uma aula que eu dei aqui falando somente sobre os fios. Assista também,
tá? Que vale a pena para você entender melhor. Por quê? Essa malha é reciclada, né? Na verdade, ela é um resíduo têxtil. Ela é uma sobra da camiseta de malha mesmo. E aí, em vez de ser descartada no lixo, outra empresa pega, seleciona os melhores fios e disponibilizam no mercado pra gente. Então, tem fios de malhas reciclados que ele vem com nó, uma emenda ali, né? Ou ele vem, às vezes ele afina. E tem os fios de malha produzidos, assim como esse daqui, olha, da Morino Fios, que você compra já e ele não tem emenda, ele é todo igualzinho. Mas também tem fios de malha, gente, maravilhosos, reciclados. Igual esse daqui que a gente vai fazer no curso gratuito, esse fio que eu usei é da Fios da Dri. Ele é um fio, inclusive eu usei só 1 quilo, viu? Na lista de material que eu passei, que a Débora tá mandando nos grupos do WhatsApp, que assim que você entra, você pode entrar para o grupo do WhatsApp e do Facebook, lá tem a lista de material, eu até pedi 1,5 kg. Por quê? Dependendo da malha que você usa, pode ser que você tenha que desprezar muita parte desigual do fio. Mas hoje em dia, graças a Deus, isso raramente está acontecendo, sabe? Cada vez os nossos fornecedores são maravilhosos e estão disponibilizando fios incríveis pra gente. Esse daqui, olha, essa malha que eu usei para fazer essa coelhinha foi numa malharia na minha cidade. Ela vende o fio de malha para confecção, aquela cortada no viés. Então, para fazer acabamento, aqui é a cidade da lingerie, né? Nova Friburgo. Então, já vende o fio assim para as confecções. Talvez na sua cidade você encontre também. Então, é super leve. O nome dessa malha aqui, eles chamam de... Tem elanquinha e tem romantique. Já vende cortado aqui. E esse daqui da ponta é um fio de malha da Nestor Fios, que é simplesmente maravilhoso também. Esse outro foi da Fios Guarani, que é fio de lycra. A Adri também tem fios de lycra. Esse daqui foi da JV Fios. Contei a minha história, o meu caso de amor e ódio desse fio, antes de eu saber que não existe essa coisa de fio ruim. Hoje eu entendo isso, eu não entendia isso antes, e talvez você não deve estar entendendo também, porque a sua experiência até hoje foi sem analisar o fio, foi sem saber que tem que tocar no fio, esticar, escolher o fio de acordo com a peça que você vai fazer, se você quer uma peça mais encorpada ou mais leve. Então é muito importante que você experimente o máximo de marcas, por isso que eu falo marca aqui mesmo, não tenho essa não, viu? Conto caso verdadeiro. Então hoje, ó, meu amor por você, JV, até rimou, hein? Então faça isso também. Inclusive, se você tem preconceito com alguma marca, eu te desafio a experimentar de novo essa marca depois que você assistir a minha aula ao vivo, que tá aqui nos Cestos Perfeitos também, onde eu te ensino a escolher cada tipo de fio de acordo com o objetivo de cada peça. Deixa eu virar aqui a câmera, então. Opa! A Lu falou aqui, comprei um novelo dizendo fio de malha. Olhei na composição, é 85% algodão, muito seco, não tem elasticidade. Só vi quando cheguei em casa, mas é um tipo de malha. Eu tenho uma malha ali também e ela não tem elasticidade, porém é uma malha sem elastano. Já tem pessoas, mas não é que é ruim. Tem pessoas, inclusive, que só gostam de fazer cestos com fios de malha sem elastano. Então não despreza ele não. Deixa ele lá no cantinho dele, continua se relacionando com os fios e depois, com a experiência, quanto mais você praticar, quando você pegá-lo de novo, talvez a sua experiência vai ser outra. Você já vai tocá-lo com o coração aberto e com a mente também aberta, sabendo que ele pode ser usado para outro tipo de peça. Eu também, olha, eu também não curto muito fio sem elasticidade, não. Eu gosto que tenha um pouquinho de elasticidade. Facilita ali para mim, né, o manuseio. Mas tem peças que a malha sem elastano te dá um resultado maravilhoso também. Inclusive, para algumas peças, algumas malhas sem elastano, elas são até leves também, né? Não é regra assim, mas... E tem cores lindas, né? Ah, outro
Outra grande furada é a gente só comprar o fio de malha pela cor. Gente, eu já errei tanto nisso. Eu chegava no armarinho primeiro. Eu já ligava para saber se tinha fio de cor nova. E eu ia pro armarinho. Chegava lá, na hora que eu via uma cor que era difícil de ter, rosinha, azulzinho, menina, eu ia enchendo a minha cesta, o meu carrinho, enchendo, com medo de chegar alguém e roubar meus fios de malha. E eu catava tudo, ia catando naquele desespero, porque todo mundo, a cidade pequena, aí quem fazia já ficava sabendo, já ia também, então eu já ia no desespero e tacava tudo dentro do carrinho. Aí o meu zóio grande me dava um grande prejuízo, porque eu não analisava o fio de acordo com a peça que eu queria e com o objetivo para aquela peça. Aí eu comprava um fio finíssimo. Lá, deixa eu pegar aqui. Suponhamos que eu quisesse fazer um cesto nessas duas cores. Aí eu compro só pela cor. Eu compro um fio finíssimo, amarelo, e um outro mais largo, rosa. E aí eu vou fazer uma troca de cores, imaginando que o cesto vai ficar reto, estruturado. E aí eu vou juntar esses dois fios, eu vou me decepcionar. Quem mandou eu ser zóio grande? Cheguei lá e parei. E aí me frustrava, mas ninguém tinha me explicado isso. Então, ó, já tô te falando aqui, não cometa esse erro que eu cometi, de escolher só pela cor. Planeja a peça, vai fazer troca de cores, escolha fios com espessuras muito próximas e com características também parecidas, tá? Nessa composição da malha, que às vezes a gente não sabe qual que é a composição daquela malha, o nome, enfim. Às vezes nem o vendedor sabe, porque tem muita malha hoje que vem da China, né? Então a gente não sabe ali. Nossa, gente, é uma imensidão. Experimentem ir numa malharia para você ver. É muita malha, de tudo quanto é tipo, peso. E aí o checkmate, o teste pré-final, para você saber se vai dar certo essa composição, olha só, você pega os dois fios na cor que você pretende usar e estica. Por quê? Quando você faz o ponto baixo centrado, por exemplo, ele vai ser tensionado, vai estar esticado ali, né? E aí quando você faz assim, olha, você vai ver. Primeira coisa, você mede. Mediu. Tem espessura igual? Beleza. Pega mesmo assim com a espessura igual, os dois, e estica. Por exemplo, aqui, olha, é porque esse outro fio tá lá fora. Mas esse fio e esse outro tem a mesma espessura. Nos stories eu mostrei nesses dias. Clica na bolinha da minha foto que você vê as dicas extras que eu dou lá também. Aí nos stories eu mostrei esses dois fios com a mesma espessura, mas quando eu estico, eles ficam diferentes. Então pode acontecer isso. Não vá também só pela espessura. Mediu, tá igual? Pera lá. Estica os dois para ver se eles vão ficar com espessuras parecidas. Porque pode acontecer aquilo, da gramatura de um ser menor do que o do outro. Tem fio, gente, que a gente abre assim, olha, que chega a ser transparente. A gente até enxerga do outro lado. Tem fio que aqui dentro é o contrário, tem até um pelinho. E isso deixa o fio mais gordinho e ele fica bem grossinho. Então, às vezes, os dois têm 2 centímetros, mas um é ralo, que você vê do outro lado, e o outro é todo fofinho por dentro. Aí, na hora que você estica, vai mesmo ficar diferente um do outro, mesmo com a mesma espessura. Então, é importante esse teste pré-final. Por quê? O teste final é você ir para a prática. Na hora que você faz, aí você vai ver mesmo se tá ficando como você quer ou não. Se você precisa fazer ajuste de agulha, se você precisa passar um fio conduzido por dentro. Por quê? Se a parte de cima estiver, por exemplo, afunilando, duas coisas podem estar acontecendo ali. Você pode estar apertando demais o ponto, ou então o fio tá mais fino. E às vezes, gente, fio reciclado ele afina mesmo sem a gente perceber, até você usando ele numa cor só. Então aí você troca de agulha. Usa uma agulha maior, que os pontos vão ficar maiores. Se ele tá ficando grande, e você quer diminuir, vai pela lógica. Usa uma agulha
menor. E os pontos também vão diminuir e ali tende a se igualar. Agora, lembrando, isso é apenas ajuste. Não adianta você querer pegar um fio de 1 centímetro e usar um outro de 4 e na parte de 1 centímetro usar uma agulha 10, que também não vai ficar legal. Os ajustes a gente tem que evitar, na verdade fazer em último caso. É um fio que você precisou comprar porque na sua cidade não tinha, é uma encomenda. Mas na hora que você receber a encomenda, já faça o planejamento para você escolher os fios já sabendo do objetivo daquela peça. E, gente, é muito detalhe mesmo, mas calma. Você vai aprendendo aos poucos mesmo, na prática, na experiência e no suadouro, né? A transpiração, que no suadouro é lá no interior que fala assim. E é isso que é gostoso, né? Não veja isso como uma coisa ruim, não. Essa coisa da prática, da transpiração, não é isso que vai te dar o... Ai, consegui! Igual eu vi gente falando aqui que conseguiu fazer o coraçãozinho, né? Aí ficou lá pra cima os comentários. Parabéns! Parabéns, parabéns! Então, olha, essa coisa de falar qual é o melhor fio não existe. E não caia nessa. Essas são as 2 armadilhas que as crocheteiras caem. É perguntar qual é o melhor fio e acreditar na resposta da outra pessoa quando ela fala qual é o melhor fio. Eu sei que vocês sabem que... Eu sei que vocês acreditam em mim, confiam. Obrigada por você estar aqui, por me permitir. Mas são experiências diferentes. Por isso que eu tanto falo aqui para você ser independente, para você, sabe, fazer a sua própria análise, porque eu estou sempre com você, estou aqui todos os dias, a gente está no grupo, a gente vai estar no grupo durante o curso gratuito e tudo, mas é importante você também se desenvolver. Você é agente transformadora em primeiro lugar de si mesma e dos seus cestos, em bolsas, em tapetes, que nem tem aqui, em qualquer peça que você quiser. E aí, esse tapete está dobrado, ele é aberto assim. Mas aí é importante você saber analisar a sua peça. E aí você pega os insights aqui, as dicas, vai para a prática. Peraí, deixa eu ver o que acontece. Para que quando você estiver na madrugada aí, você vai sacar. Ah, que aconteceu isso, olha, a Kelly falou isso. Ou então, no curso gratuito, tá? Por isso que estar no grupo do Facebook é muito importante. Porque você não vai estar sozinha. Lá você vai postar a sua dúvida. A Débora do Suporte Cestos Perfeitos, maravilhosa, já está lá também. Outras milhares de participantes do curso gratuito também tá. Então, na hora que você... Isso que é legal, né? O crochetar, muitas vezes, ele é solitário. E aí, quando a gente está em comunidade, né? Fica mais animado ali. Igual a comunidade de alunas também, né? Uma também vai ajudando, incentivando a outra. Até quando você faz o seu cesto, aí você posta, aí você fica toda feliz. Foi igual eu quando consegui fazer essa bolsa. E aí, nossa, eu quero compartilhar, eu quero estar aqui para ensinar para vocês. E aí é esse sentimento também que faz tão bem pra gente, você fazer seu coraçãozinho, postar. Inclusive, olha, quem tá começando do zero, faça seu coraçãozinho, tem outros. Gente, tem coraçãozinho de borboleta aqui, tem anjinho, que você já pode fazer também da Páscoa. Então já vai praticando para chegar lá preparadíssima, viu? E aí, voltando aqui à pergunta do melhor fio, eu também acreditava nisso. E principalmente em casos de fios reciclados, né, é importante você saber analisar cada tipo de fio, ter a sua experiência. Você viu o exemplo que eu dei do fio de elastano, sem elastano e com elastano? Você pode encontrar alguém que vai falar que ama fio sem elasticidade, aí você vai usar, você não vai gostar. Aí, por exemplo, principalmente marca reciclada, né? Aí eu posso falar aqui pra vocês assim, olha, só comprem dessa marca. É igual, eu amo fios da Dri, amo fios Nestor, porque são fios de malha, assim, esse daqui eu tive pouquíssimo, não teve nem desperdício, né? Onde teve corte que eu tive que fazer, porque tinha emenda, que é super natural,
foi assim, pouquíssimo. Então, eu não desperdicei nada assim do fio, não gastei nem 1 quilo para fazer a bolsa, né? Mas aí não adianta eu falar para você assim, só compra da Dri, fios da Dri, só compra dela. Porque aí, que nem eu dei um exemplo ontem, aí você pega e liga e fala, Dri, eu então mando mensagem, eu quero 2 quilos de fio de malha marrom. Aí ela te manda 2 quilos de fio de malha marrom, que é para você fazer uma bolsa. Aí a bolsa fica mega pesada. Aí você vai falar, fios da Dri é horrível, não compra fios da Dri. Eu comprei, fio de lycra, horrível, não compra fio de lycra da Dri, não compra. Aí você compra de outro fornecedor. Nossa, mas o fio de lycra daquele fornecedor, eu não conheço o outro, por isso que eu vou falar. Eu sei o da Dri, que ela vem de lycra também. Tem de lycra e de algodão. Lycra é tipo de biquíni. Vai lá e pega um biquíni seu e uma camiseta para você já ver a diferença. Um dia a gente pode fazer uma live só de lycra também. Só que o fio de lycra tem ele pesado, que nem esse daqui, que é fios Guarani, e tem ele super levinho. Então, por isso que é importante você saber para qual objetivo é aquele fio, para qual peça, qual é o objetivo daquele fio, o que você vai fazer com ela. Você precisa de um fio mais encorpado ou você precisa de um fio mais leve? Você quer uma peça mais delicada, quer um fio mais fino, ou você quer uma peça mais robusta e vai usar um fio mais largo? Até para fazer, por exemplo, um suplá, um cestinho, com um detalhezinho, ponto mais trabalhado, eu gosto de usar fios mais finos. Você consegue usar fio fino para fazer cesto também. Quando você vai fazer um cesto, por exemplo, esse daqui, olha, que foi na verdade um porta-vinho, é um fio mega fino. Eu acho que é um fio de 1,5 centímetros, gente. No máximo 2. Só que é um ponto mais trabalhado. É um ponto que dá voltas assim, então já me deu estrutura. Esse fio aqui era mais largo, aí nessa parte eu usei uma agulha menor, porque aqui estava ficando muito largo, muito grande, desproporcional. Aí eu usei uma agulha menor, os pontos ficaram mais apertadinhos e ajustou. Então tá vendo? Você sacando tudo isso, mas às vezes só explicando assim para você pode estar fazendo uma confusão mental. Aí o que você faz? Vai para prática. Vai para prática e toca, estica, sente o fio. Crocheta com ele. Veja se você gostou da aparência. O fio, ele conversa com a gente. A peça ali, enquanto a gente está fazendo, a gente vai sentindo no coração, não vai? Se você está satisfeito ou não, ela te fala. Às vezes a gente não quer ouvir. Mas aí você ouve, faz as adaptações. Não despreza o fio, não xinga ele. Porque é um trabalho que a gente já faz com tanto amor, que a gente fala, né? Eu levo amor para as pessoas, não sei o quê. E às vezes você está fazendo a peça xingando. Como que você leva amor para a pessoa se você está fazendo xingando ali a peça? Se você está escrachando, né? Então, falando, é difícil, isso é muito difícil, eu não consigo, né? Não. Primeiro, tudo é perfeito como é, tá tudo bem, não se compare, senão você vai se frustrar mesmo. E aí você continua na prática, aí você faz e refaz, tá tudo bem hoje. Vou usar o mesmo fio, trocar de agulha, deixa eu ver essa diferença. Ah, olha, com essa agulha ficou melhor. Aí você refaz, aí você faz de novo. E às vezes, gente, a gente precisa relaxar, sabe? Você precisa tomar um banho, dar uma volta. A gente está no desafio de criatividade com as alunas, todos os dias uma atividade lá para despertar essa sua criatividade que você tem dentro de você. E são práticas muito simples, né? E às vezes você acha que você tem que estar ali para o negócio sair. Às vezes é num dia de descanso que vai vir a melhor ideia. É debaixo do chuveiro. Esses dias a gente teve o desafio de tomar banho no escuro. E além de tomar no escuro, eu ainda fechei os olhos para o desafio ser maior ainda. E foi a melhor noite de sono que eu já tive nos últimos tempos. Como foi bom, como faz bem, isso revigora a gente, né? Então, às vezes, é bom dar essa pausa, mas aí volta porque só precisa de um tempinho ali para organizar as ideias. E se a gente passa muito tempo, a gente esquece, né?
que a gente tinha feito. Já aconteceu isso com você? Nossa, se eu não faço, quando eu volto, volto não sei quantas casinhas lá atrás. Então aí aproveita a semana do curso gratuito. Aí a gente vai ter um dia de pausa, justamente por isso. Né? Eu sempre falo que o que não nos deixa desistir é a nossa vontade verdadeira, né? É como o Ted fala, paixão ardente. Mas essa nossa vontade, às vezes, ela esgota. Parece que é porque a gente cansa. É como uma bateria de celular. Sabe aquele livro que eu tô lendo? Ele tá lá fora até. Ah, não, tá aqui, trouxe ele pra cá. Tava lendo ele hoje na rede. A única coisa. O foco pode trazer resultados extraordinários para sua vida. Quando o Ted falou que esse livro mudou a vida dele, o Ted é quem dá aula de empreendedorismo para as meninas, para as alunas. Aí eu comecei a ler esse livro também, gente. Tá mudando a minha vida. E aí já tem alunas lendo e já transformando também. Então, assim, compra também. Enfim, eu tô apaixonada não pelo livro, mas pelos resultados que ele tá me trazendo. Porque ler, a gente tem que ler e praticar, né? E eu lia 500 livros ao mesmo tempo, já era muito bom pra mim, mas agora eu tô com foco. Enfim, aí ele fala, né, que essa vontade que a gente tem é como a bateria de um celular, é como um músculo que a gente vai na academia que precisa descansar pra pegar força de novo. Então, durante a prática, a gente vai ter a primeira aula do curso gratuito no dia 25. Aí você vai praticar, essa aula vai estar disponível lá para você. Você vai transpirar na prática, vai ter dúvida, coloca a sua dúvida no grupo. E aí você volta, assiste os vídeos extras. Assista aos vídeos extras, tá? Se você tiver dúvida de ponto baixo centrado, se você tiver dúvida do círculo mágico, assista todo esse material. Aí, a gente vai ter essa pausa de um dia. Por quê? Porque você pode precisar parar, voltar de novo. Você vai precisar você quer comparar uma peça com a outra, aí você faz uma base com o fio, você quer experimentar outro fio, ou então você faz duas com o mesmo fio e com agulhas diferentes. E aí, então, a gente vai ter esse tempo, cada uma no seu tempo. Tem mulheres que trabalham durante o dia todo e só vai ter tempo à noite. A aula vai ser liberada 10 horas da manhã, mas aí tem gente que só vai poder fazer à noite. Mas à noite eu vou estar aqui 19 e 17 para tirar dúvidas, para aprofundar em mais detalhes. Então aí já coloca despertador, todo dia 19 e 17. É um curso mesmo, gente. É um conteúdo pago, mas que eu vou liberar de graça. Então aí quem não garantiu a vaga gratuita, vai lá no seuperfeitos.com.br. Esteja aqui comigo todos os dias, às 19 e 17. Assista as aulas anteriores que eu já dei. E não é algo chato não, né? Porque fala assim, às vezes é chato assim, a gente tem que assistir aula por obrigação, lá da escola, né? Ai, aquele assunto. Aqui não, é o que a gente ama fazer. Então, é para você se aperfeiçoar mais ainda. E olha, eu sei que às vezes essa nossa energia pode estar lá embaixo, mas você sabe por quê? Por causa do medo. Essa nossa vontade, ela pode parecer que é de mentirinha, porque a gente tem medo de não conseguir. Mas aí você vai. Eu aprendi num livro também que chama Grande Magia, e aí ela fala, né, de que quando o medo, e todo o processo criativo, o medo tá presente, tá? Quando eu vi a bolsa de couro e que eu ia fazer essa, você acha que eu não fiquei com medo de não conseguir? Lógico que fiquei. Custei até para fazer. Enrolei, procrastinei. E aí, no livro fala, né, de que quando a gente procrastina uma ideia criativa que a gente recebeu, essa ideia vai ser passada para frente. Então, você encara com medo mesmo, só que o medo, você deixa ele paradinho. E ela fala que convida o medo. Aliás, ela fala, convida não, ele que é intruso, ele vai. Aí ela fala, você pode, é uma viagem de carro, ela compara, como se fosse uma viagem de carro. Vai ela na frente, a criatividade do lado, na frente, e ela avisa pro medo, você pode ir, você quer ir, você vai. Mas você vai sentado aí atrás, você não tem direito de opinar, você não vai mexer no som, você não mexe na direção. Que aí vai. E por um lado o medo também, né, ele até nos ajuda, né, gente, de vez em quando, né, ele faz parte. Mas depois eu pensei, né, ele tá indo lá atrás tão menosprezado, ninguém nem tá dando ideia pra ele que, sabe, a criatividade e eu ali, ó, vou estar ali daquele jeito.
depois ele vai ficar para trás. Ele nem vai querer ir na próxima viagem, porque ele vai ser tão esquecido ali, e é isso que acontece. Então, deixa ele lá, mas não dá ideia para ele, não. Aí você vai para a prática, e é nessa prática que essa nossa vontade, que ela é confirmada mesmo, se ela é verdadeira ou não. Aí você foi, descansou, renovou as energias, volta para a prática. Volta e pratica. Aí você aprendeu, fez seu cesto perfeito, transformou numa bolsa. Aí você tem a humildade de saber que você tem mais para aprender. Todas nós temos, todos os dias. Gente, a cada aula que eu gravo para as minhas alunas e que eu regravo cada aula e que eu venho aqui, uma aula de coraçãozinho, eu aprendo mais. Você viu que antes eu usava 2 correntinhas no final? Agora eu voltei para 3? E eu percebi que pode ter sido por causa do fio, pode ter sido por causa da tensão, enfim. Então, todos os dias a gente aprende. Então, uma ótima prática de crochê para você. E eu volto amanhã, 19h17, porque eu tenho que pegar a Clarice agora, que tá na casa da babá. Senão, amanhã ela não fica de novo para mim, não, né? A bichinha tá lá desde cedo, gente. Estava em gravação. E é assim mesmo, né? A gente que tem filho, ó. A gente se organiza e é possível, né? Deixa eu ver. Fiz sem elastano e fiquei 2 semanas com dores no punho. Depois sigam a Kelly, @planeta.eva. Ela, inclusive, tem um bônus para as alunas, uma aula em que ela trata as dores do corpo, né? Ligadas a questões emocionais, que às vezes a dor também pode ser por causa da agulha, também você tá ali usando uma agulha, né? Muito pequena para aquele fio, que nem a questão do fio também, né? Sem elasticidade, de não estar acostumado. Mas depois veja lá, porque às vezes a dor é um sinal de que algo não tá legal dentro da gente, sabe? E é legal a gente também se atentar a esses sinais, porque ela fala que as dores, né? A gente pode estar fazendo qualquer outro tipo de atividade. E essa dor, ela vai surgir. Independente de qualquer atividade que você faça. E tá aí. A gente tá ligada e descobrir, né? Peraí, de onde que é essa dor, gente? E aí o nosso poder de cura é muito maior. Vi aqui também, psico.silvana. Essa vocês têm que seguir também. Psico.silvana. É a Silvana Ressaf, que é a psicóloga, que sempre acompanha as alunas. A turma, assim que entra uma turma nova, a gente faz os encontros com as alunas, tratando de assuntos aí, né, que é muito comum entre algumas pessoas, vamos falar assim, né, para não dizer na maioria, mas ansiedade, essa questão do medo muito presente. Ela ensina a baixar a ansiedade, enfrentar o medo, aumentar a autoestima. Hoje falei nos stories, né, de como é importante a gente se cuidar nas primeiras horas do dia. E tudo aprendi com ela. Ela tá aqui, ó, também. Ih, sumiu o comentário. Todas essas mulheres lindas aqui. Até energia linda. É energia, a gente transmite assim online mesmo. Toda mulherada aqui junta. Olha só, a linda. Verdade, tenho tendinite. É síndrome do túnel do carpo. Pense, mas não paro. Pois é, e a tendinite, ela explica lá direitinho. Como eu não sou especialista nisso, né? Mas vai lá para poder ver direitinho. Por isso que eu trago especialistas, gente, para estar com as alunas lá, né? Porque o que eu falo aqui é simplesmente experiência de vida, o que deu certo para mim. E aí eu tenho o TED Sinai, que ensina empreendedorismo, Silvana Ressaf, psicóloga, e aí que vai desbloquear a sua mente. E tem também os conteúdos da Paula Piegas também, de Instagram, e da Kelly Lemos, do Planeta Eva, aí para aliviar as dores do corpo. E aí agora tem a Maria Jacome, de criatividade também, que está aí reacendendo essa chama da criatividade que nós temos dentro da gente, viu? Qual, Gi? Qual o IG dela, por favor? Deixa eu ver aqui se eu vejo aqui seu comentário. O da Silvana
Eu vou colocar o site do Cestos Perfeitos lá para fazer a inscrição gratuita. É cestosperfeitos.com.br. O Instagram da Silvana é @psico.silvana. Coloquei nos stories, viu? Eu vou colocar nos stories, então, todos eles. Inclusive, gente, a Paula Piegas do Instagram, ela começou uma jornada agora para artesãs, né, que querem vender as suas peças através do Instagram. E aí vai lá já no perfil dela para poder ver também, viu? Vou colocar, tá bom? Pra gente poder ver lá. Fios Lia, que olha, você pôs suas alunas para cima com todo esse astral. Que bom. Juntas nós vamos muito mais alto, né? Assim que é bom. Esse livro que eu tô lendo, Estela, tá em Lisboa, que delícia. A minha aluna morava aí. Agora é a Débora também, ela chama, mudou, se eu não me engano, ela tá na Austrália agora. Chama A Única Coisa. É muito, muito bom. Vale muito a pena. É porque tá ao contrário, né? Aí não dá, mas é Gary Keller e Jay Papasan. Tá aqui. Beijo, meus amores. Obrigada, viu? Até amanhã. Obrigada pelo carinho de vocês. O que vocês veem aqui é o que tá aí em vocês. É só reflexo. Beijo. Até amanhã. 19h17. Eu vou estar no perfil certo. Não vou estar no outro perfil, não. Eita, Nossa Senhora. Beijo.